Que vergonha, meus amigos e minhas amigas, tomar uma virada, a segunda em uma semana, em 8 dias, primeiro contra a Ponte, agora contra o Maringá. Só que dessa vez teve um detalhe, a gente saiu na frente, o Maringá teve um jogador expulso e depois disso o Maringá jogou melhor do que a gente. A gente ainda conseguiu, aí o Maringá empatou, a gente conseguiu voltar a estar na frente do placar. O Maringá empatou e o empate estava até normal, ok, a gente aceitava, mas ainda deixou virar. O Maringá ainda pôde ampliar. Esse jogo poderia ter sido 4-2, 5-2 tranquilamente. Eu poderia aqui estar falando, eu avisei, esse time vai cair para a Série B e não sei o que. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso porque assim, é chovendo molhado. Eu já botei alguma coisa lá no Instagram e o recado que eu dou é: dá tempo de mudar, ainda é a quarta rodada, mas o que esse time está fazendo é uma vergonha. É uma vergonha. Ah, Mike, mas pegamos dois dos times favoritos ao acesso, tudo bem, eu entendo. Mas não é perder. Perder é do jogo. E a gente fala isso, a gente tá 6 anos já de canal. É a forma que se perde. Hoje, o que o Confiança fez foi um vexame. Foi um vexame que eu não consigo palavras para descrever o tamanho do vexame. E aí os profissionais que fizeram esse vexame, eles têm que ter vergonha, porque os caras jogaram um jogo inteiro com um a mais e tomaram uma pressão como se fossem o Maringá que tivesse um a mais. Realmente foi uma vergonha, mas vamos falar do jogo, vamos falar aqui dos destaques do jogo, de como aconteceu esse jogo, e depois aí a gente faz as análises dos destaques positivos e negativos. Meu nome é Mike Gabriel, você está no canal Dragão de Aracaju, torcida do Maringá. Caso tenha chegado aqui, sejam bem-vindos, parabéns aí pela vitória. Antes de a gente começar, não esqueça de deixar o seu like, deixar seu comentário. O que é que você faria para mudar esse cenário, essa situação? Considere também se tornar membro do canal, você me paga um cafezinho todos os meses e ajuda a gente a manter tudo isso aqui de pé. E também eu sempre deixo um linkzinho aqui embaixo, nem sei que link eu vou deixar, acho que eu vou deixar alguma coisa, um remédio para você se acalmar, ou uma cerveja, enfim, alguma coisa aí para você relaxar, eu vou deixar aí para você. Beleza? Então, vamos lá, vamos falar desse jogo, os pontos de destaque dessa partida. Meu primeiro ponto de destaque foi a pressão absurda que o Confiança sofreu, mesmo jogando com um a mais. Eu não vou me cansar disso, porque isso é o que está mais me irritando. O Maringá teve 25 finalizações com 12 no alvo. Como eu falei, o 3-2 saiu até barato, poderia ser 4-5-2. O goleiro, em que pese ele ter sido o personagem do jogo, fez 9 defesas. Confiança foi muito exigido defensivamente e mais uma vez não conseguiu segurar a onda. Só que dessa vez ainda foi mais vexatório, porque eu vou falar e eu vou repetir o tempo todo: tinha um jogador a mais. Dava para arrumar um esquema, não é possível. Não é possível que na cartilha lá da CBF Academy, que é o trópio as aulas, não tenha um capítulo que diga: ó, se o time tá em um a mais e tá lhe pressionando, faça isso. Desculpa a exasperação, porque hoje tô num dia bom. Não tô num dia bom. Além disso, pouco volume de jogo. Muito pouco volume de jogo. Teve uma posse de bola menos que o adversário, que normalmente a nossa posse de bola é maior que o adversário. 48% foi até equilibrada, lembrando que a gente estava com um a mais. Menos escanteios e metade das finalizações. O time que era talhado para ser ofensivo não foi ofensivo. E aí eu sempre pedia isso, equilíbrio, equilíbrio, equilíbrio. Só que dessa vez a gente sofreu 20 finalizações, 9 no alvo, 24 finalizações para ser mais exato. Ou seja, a gente piorou o ataque e manteve a defesa mesma porcaria. Pouquíssimo volume de jogo do Confiança e a gente aí acaba sendo derrotado pelo Maringá dentro dessa característica. Outro destaque aqui, o goleiro. Eu não gosto de falar de crucificar nenhum jogador, porém eu não posso também fechar os olhos para a realidade. A partida que o senhor Rafael Mariano fez foi assim absurda de ruim. O primeiro gol é uma coisa assim que eu não
nunca vi no futebol. Sinceramente, eu nunca vi no futebol. É coisa dessa imagem virar meme pelo resto do ano. O que ele fez no primeiro gol eu nunca vi. E no segundo, aparentemente, o chute nem foi tão fraco. Mas de qualquer forma ele teve uma falha técnica assim absurda. Ele não teve explosão de sacudir essa bola. Primeiro, acho que ele deveria catar a bola. Não foi tão forte assim, estava perto. Mas que ainda fosse, ele não teve a técnica suficiente de espanar essa bola para longe. A bola cai no pé do jogador do Maringá e acaba fazendo o 2-1, o 2-2. E aí o terceiro gol, mais uma vez a falha a zaga. A zaga falha. A bola vem esticada, Eduardo dá o bote, o jogador estava na frente de Eduardo erra o bote e Michael ainda está dando condição. O Michael estava mal posicionado. Não sei se exatamente foi mal, Michael, mas tinha um cabra lá que estava mal posicionado, dando condições ao jogador do Maringá, que estaria impedido se o jogador tivesse alinhado ali na posição de Eduardo. Eu comecei esse tópico falando do goleiro, mas vou falar da zaga como um todo. Inclusive, Mariano salvou outras, porque essa zaga deixou chegar demais. Então, uma falha realmente assim absurda, não sei como nomear isso. E por fim, eu sempre gosto de trazer um ponto sobre o adversário, a qualidade técnica e a garra do Maringá. Mesmo jogando com um a menos, foi buscar o tempo todo o jogo. Enquanto o Confiança teve perna, que isso é um ponto que eu acabei não botando no meu roteiro, mas eu vou abrir esse ponto extra aqui. Enquanto o Confiança teve perna no primeiro tempo, o jogo foi parelho, Confiança chegou mais, mas assim que o Confiança morreu fisicamente, e olhe que o Maringá fez um jogo duríssimo contra o Atlético Mineiro no meio de semana. Muitos torcedores do Maringá falavam até que viria um time misto por conta desse desgaste. Mas o Maringá correu o tempo todo, buscou o empate, buscou a virada e buscou ampliar o placar. Ele poderia até ter se encostado no resultado, não fez isso, mesmo tendo um jogo a menos. Então, se eu listei os erros do goleiro, o erro da defesa nos 3 gols do Maringá, mas só teve erro porque o Maringá martelou o tempo todo e não desistiu de jogar em momento nenhum. Então, tem aqui que louvar a qualidade do Maringá. Não está aí líder da Série C, candidato ao acesso, bem na Copa do Brasil, finalista do Campeonato Paranaense, à toa. Então, a gente nunca pode esquecer que não jogamos sozinho, que tem um adversário do outro lado. Um tópico extra aqui que não estava no meu roteiro, mas eu lembrei agora. Mais uma vez, a preparação física do Confiança, eu não sei o que está acontecendo. O ano passado era esse mesmo preparador, a preparação física do Confiança era invejável naquela fase ali da camisa azul celeste, e agora o time só joga um tempo. E parece que ninguém vê isso, só a gente que é torcedor. Porque assim, você não resolve isso de uma hora para outra, eu entendo, mas há de ter em outro capítulo daquele manual da CBF Academy que forma os técnicos, se o time está muito cansado, alguma estratégia tem que ter. Quando ele tentou fazer a estratégia, foi um pouco do que eu assisti do jogo. Esse jogo eu tive uns compromissos familiares, acabei não assistindo direito. Quando ele ia botar a Blade para tentar segurar, veio o gol do Maringá. Então, o preparo físico desse time é uma piada. É uma piada e uma piada de mau gosto. Não vou falar do jogo porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu não quero fazer um vídeo longo, já estou estressadíssimo fazendo esse vídeo aqui. Estou fazendo um vídeo completamente fora das minhas características. Não gosto de fazer esse tipo de vídeo histriônico, mas amanhã, que seria o ideal para fazer esse vídeo, eu não quero me preocupar com isso. Amanhã, se não chover, eu quero ir para a praia, eu quero relaxar e só me preocupar com isso à noite ou só segunda-feira. Então estou fazendo isso aqui e já peço perdão para vocês. Não sei se dá para chamar de destaque negativo, mas eu vou chamar de menção honrosa. Valdir pelo primeiro gol, um golaço, um gol antológico. Dionísio também fez outro golaço, recebeu a bola ali no meio. Não sei de quem foi o passe, mas está de parabéns quem deu esse passe. Teve muita frieza, muita calma para fazer o gol. Os 2 primeiros gols do Confiança que não foram de bola parada na Série C. Então esses merecem aí nossa menção honrosa. Talvez outros tenham merecido, mas eu não assisti o jogo direito, então assisti só alguns trechos, porque como eu falei, eu tinha um compromisso. E o destaque negativo, óbvio, Rafael Mariano falhou nos 2 primeiros gols, foi a peça fundamental para a virada do Dogão. Não fosse ele, talvez a gente tivesse empatado, talvez tivesse sido por 2-1. Talvez, era muito talvez aí para considerar. Porém,
nós não podemos também jogar toda a culpa no Rafael Mariano. O time que está vencendo por 1-0, com 1 a mais, toma um empate, depois consegue voltar à frente do placar, toma um empate e a virada, o time como um todo tem seus problemas. É o time que deixou chegar, é o time que não teve estratégia para aproveitar a superioridade numérica, é o time que não soube se comportar, ter brio na hora de jogar. O técnico eu passo o pano, o técnico acabou de chegar, não sabia direito ali o que peça usar, pegou mais pelas informações que ele já tinha enquanto foi técnico do Caxias, alguma coisa que o auxiliar da casa passou. Então o técnico eu estou passando pano para isso, mas os jogadores não. Não dá para crucificar Rafael Mariano, ainda que ele tenha sido talvez o principal culpado, e passar a mão nos jogadores que deixaram essa patifaria acontecer. A vergonha é coletiva. A vergonha é coletiva, não dá para tirar só um para Cristo e perdoar os outros. A vergonha é coletiva. E é isso, turma. É isso. Me desculpe aí um pouco da exasperação. Mas existem horas que a gente é humano também, precisa dar uma desabafada. Antes de tudo, antes de ser produtor de conteúdo, eu sou um torcedor apaixonado que hoje eu perdi minha noite por conta dessa patifaria que vimos hoje lá em Maringá. É isso, parabéns ao Maringá, aos torcedores maringaenses do Dogão, não sei como é que vocês se chamam, falem aí no comentário. Forte abraço a todos, saudações proletárias, fui.